Agora sim. Então, mais uma vez, uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, em nome da Associação Cultural Gnóstica Samuel Laxmi, instituição que promove as conferências, cursos, workshops de gnoses, não só em Portugal, de onde nós falamos agora, mas também no Brasil, em mais de 30 países. Como estava dizendo, nossa sede internacional fica na Grécia, aos pés do Monte Olimpo, onde se encontra o Centro de Estudos Superiores, Monastério Sol Radiante. Perdão, Monastério Aion 13, na Grécia, Sol Radiante é no Brasil, a sede no Brasil. Tá? Em Portugal, falo aqui da cidade de Porto, da belíssima cidade de Porto. Então, me apresentando, meu nome é Alexandre Rebelo, estou coordenador da instituição Associação Cultural Gnóstica em Portugal. No Brasil, me dedico à difusão da gnoses como instrutor há 34 anos, me formei no ano de 1990, instrutor gnóstico, e desde então divulgamos gnose em várias partes do Brasil. Tivemos a felicidade de abrir, de fundar mais de 20 grupos gnósticos no Brasil, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás, Amazonas, e hoje temos a felicidade, há 10 meses, vamos cumprir 10 meses agora, estamos em Portugal com essa missão de difundir gnoses. A instituição que promove os cursos, os treinamentos, como eu disse, a Associação Cultural Gnóstica Samuel Laxmi é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos. Então, todos os nossos cursos, treinamentos, workshops e palestras são gratuitos. Nós, instrutores, realizamos trabalho voluntário, ou seja, não há remuneração, não há ajuda de custo, não há salário, nada disso. Então, em nenhum momento nós vamos pedir dinheiro para salário, para nada desse tipo. Tá? Nós temos nossa profissão, todos os instrutores gnósticos que passarem por aqui temos nossa profissão e temos como nosso trabalho filantrópico, beneficente, difundir a cultura, o conhecimento gnóstico à humanidade. Ok? Então, as pessoas perguntam, mas como funcionam as sedes gnósticas, como é que se mantém, como toda instituição filantrópica sem fins lucrativos, seja ela de caráter religioso, social, filosófico, então, se for uma loja maçônica, se for um templo Rosa Cruz, se for uma igreja evangélica, se for um ashram de yoga, um templo budista, qualquer associação, qualquer instituição filantrópica funciona com o trabalho voluntário dos seus membros. E é isso que nós fazemos aqui. Tá? Então, só para esclarecer esse primeiro ponto. Nós vamos ter aqui no curso de gnoses, que eu vou já falar sobre isso, essa palestra de hoje, o tema de hoje e o tema do próximo domingo, eu vou já falar qual é, vão dar início a uma jornada de autoconhecimento, a um curso de gnose, que tem a duração média de 6 meses, com uma aula, um encontro por semana, com uma duração média de 1h30. Tá? Esses encontros são gravados, então aqueles que não puderem assistir online poderão assistir as gravações, e posteriormente a gente faz esse controle de frequência, já que no curso de gnoses, esse curso chamado Primeira Câmara, ou módulo Primeira Câmara, é o primeiro nível do curso de gnose. Para muitos, ou para a maioria, seguramente já é um curso avançado de autoconhecimento. E ao final desse módulo de 6 meses, aquelas pessoas que tiverem a frequência necessária poderão ser convidados a avançar à próxima fase, ao próximo módulo, que é a Segunda Câmara. Então, para a gente entender, essa fase que nós estamos começando hoje, nesta turma específica, já que temos outras turmas em andamento, é a fase pública da gnoses, a fase exotérica com X, ou seja, aberta, pública, aonde todas as pessoas podem concorrer sem distinção de credo, status, nível social, partido político, religião, etc. Está aberta a todos. Ao final deste módulo Primeira Câmara, vem o próximo módulo chamado Segunda Câmara, aonde nós ampliamos diversas áreas de estudos gnósticos, vamos falar agora, e também intensificamos a prática em conjunto, a realização das práticas de meditação, vocalização de mantras e outras tantas práticas que o gnosticismo oferece.
Tá? A segunda fase, o segundo módulo, ele já é fechado, ou seja, ele é restrito àqueles que fizeram o primeiro módulo, a primeira Câmara, e então, atendendo aos requisitos, o principal deles é a frequência, a assiduidade, poderão ser convidados a participar da fase avançada, se tornarem membros da Associação Cultural Gnóstica. Então, só para vocês entenderem que o tema de hoje, que é o tema que está aí no cartaz, os 7 chakras e os poderes ocultos do homem, e o tema do próximo domingo, que será o desdobramento astral e o mundo dos sonhos, darão início no dia 9 de junho, portanto, daqui a 2 domingos, darão início a essa jornada de autoconhecimento chamado curso de Gnose, módulo Primeira Câmara, ok? Nesse curso, nós teremos vários instrutores que vão participar conosco, ministrando palestras, tá? Eu estou como coordenador do curso e teremos participantes do Brasil. Por exemplo, a primeira palestra que vai abrir o curso, dia 9 de junho, será ministrada pelo coordenador nacional da gnose no Brasil, Roger Alves, mestre em pedagogia, e um exímio instrutor gnóstico eu convidei para fazer a abertura do curso. E teremos outros palestrantes. Nesse momento, eu gostaria de apresentar a minha esposa, também missionária, Kelly Bandeira, que também estará presente durante o curso com vocês. Tá? Vou passar aqui a palavra para ela e nós damos início. Olá, boa tarde a todos. Boa noite, já são 19 horas. Oi, Anabela. Tudo bem? Gente, é um prazer. Eu sou Kelly, esposa do Alexandre. Nós dois estamos aqui em Portugal para difundir gnoses. E a gente vai estar em contato, né, ao longo de todo o curso de vocês. Às vezes sim, às vezes não, dependendo muito do dia e horário. Eu não poderei me fazer presente em todos os encontros. Mas é um prazer imenso estar aqui. E mais para frente a gente vai se conhecendo, tirando dúvidas. E que vocês tenham hoje uma boa conferência. Então é isso. Então, na Gnoses vocês vão ver, na primeira câmara e nas câmaras avançadas, sempre está presente o homem e a mulher. São as duas colunas do templo. Jaquim e Boaz é o homem e a mulher. Todo templo autêntico de conhecimento tem que ter a presença desse polo masculino e polo feminino para que haja a criação, para que se fecunde o fogo e a luz, né? Então, eu vou colocar agora o fone para poder melhorar a transmissão e nós começarmos. Só um momentinho. Ok. Então, perfeito. Então, falando sobre o curso de gnoses rapidamente, ainda temos pessoas entrando ainda no tema de hoje, para assistir o nosso encontro de hoje. O curso de gnose, ele tem diversas áreas. O curso começa dia 9 de junho, é um curso totalmente gratuito. Ele será online na grande parte do curso, quando chegar na fase de preparação para a segunda Câmara, aquelas pessoas que residirem aonde nós temos centro de estudo serão encaminhados para encontros presenciais, tá? E as que não estiverem em lugares onde não tem um centro de estudo físico, um centro de estudo gnóstico, serão migrados para um grupo chamado grupo de ponte. É um grupo com temas avançados, mas que ainda não é da fase de segunda Câmara, tá? Então nós vamos ver no curso de gnose temas como o tema de hoje, na área de anatomia oculta. Falaremos sobre os 7 corpos do homem, sobre as dimensões da natureza, falaremos sobre o corpo astral, falaremos sobre os chakras, os sentidos ocultos do homem, falaremos sobre o mundo dos sonhos, temos a área de psicologia gnóstica, onde nós estudamos o despertar da consciência, estudamos a personalidade humana, estudamos o eu psicológico, o ego e como trabalhar na eliminação dos nossos defeitos. Dentro da área conhecida como metafísica, nós vamos ter temas como, repito, os universos paralelos, as dimensões da natureza. Falaremos sobre a lei do karma, do dharma, sobre reencarnação, sobre os mistérios da vida e da morte. Estudaremos os elementais da natureza e tudo com muita prática, com muito exercício prático.
ok? Então, o curso de gnose é um curso teórico prático. O material de apoio vocês vão receber sempre no grupo, eu vou começar a enviar os materiais de apoio. Que materiais? Livros gnósticos, apostila dos temas, todos os temas do curso, a partir do tema 1, dia 9 de junho, todos os temas são apostilados, ou seja, tem resumos, tem mapa mental, infográfico, tudo isso vai ser disponibilizado no grupo, tá ok? E as gravações. Então, normalmente, 1 ou 2 dias depois, eu posto o link do YouTube com a gravação da palestra, do encontro que a gente teve, tá bem? Deixa eu ver mais. Então, o curso tem diversas áreas. Na fase avançada, nós estudamos alquimia, a arte de transformar as energias, estudamos a antropologia, onde nós vamos estudar sobre as raças, Lemúria, Atlântida, estudamos as culturas, as civilizações da nossa atual raça, desde os mistérios do Tibete, da Índia, do Egito, da cultura celta, dos druidas, dos maias, astecas. Então, o curso de Gnosis é um curso bem intenso nos 6 meses, tá? A gente não vai e não tem intenção de enrolar, pelo contrário, como é um curso gratuito, a gente não tem por que segurar a informação, tá? Nós vamos passar durante 6 meses, uma vez por semana, bastante conteúdo teórico e prático. Então, por exemplo, hoje, a turma das 16 horas, a turma que a gente já tem andamento aí há uns quase 3 meses, fizemos a segunda aula do workshop de meditação. Né? Então, aqui no curso de vocês, a gente vai ter um workshop de meditação, que são 3 encontros no módulo primeira câmara, 3 encontros, e no módulo avançado são mais temas de meditação. Tá? No módulo de primeira câmara, nós vamos ter alguns temas de psicologia. Já no módulo mais avançado, são 30 temas de psicologia para o autoconhecimento. Aqui nesse módulo, nós vamos ter 2 temas sobre desdobramento astral. No módulo avançado, são 7 temas sobre desdobramento astral. Então, são alguns dos temas, algumas das áreas. Sobre o curso, a gente vai falar mais especificamente no dia 9 de junho. Tá? Então, vamos entrar no tema de hoje, especificamente ao qual vocês foram convidados. Começamos com essa frase de reflexão desse grande mestre chamado Mestre Hacox, que uma das suas expressões humanas, físicas, foi William Shakespeare. Existem mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia possa compreender. E é isso que a gnose se dedica a estudar, a desvendar, a desvelar o véu do mistério, através do conhecimento. Gnosis é uma palavra de origem grega que significa conhecimento, sabedoria. Isso nós vamos ver bem no tema do dia 9 de junho, que será intitulado O que é Gnosis? Na abertura do curso de Gnosis, falando sobre a história da Gnosis, a Gnosis através dos séculos, sobre os mestres gnósticos, sobre as colunas, as 4 colunas que fundamentam o conhecimento gnóstico. Então será um tema bem amplo, falando mais sobre o curso, tá? E no dia 9, daqui a 2 semanas. Então, até o dia 9, podem somar-se novas pessoas ao curso, porque o curso começa somente dia 9 de junho. Hoje e no próximo domingo são palestras que nós chamamos de palestras motivacionais, onde a gente expõe alguma área do conhecimento gnóstico, ok? Então, nesse tema de hoje, nós vamos falar sobre os chakras, os sentidos ocultos do homem, mas é importante nós sabermos, para nós entendermos o que são os chakras, nós sabermos que nós temos não apenas um corpo físico tridimensional de estrutura celular, mas que nós possuímos também outros veículos de manifestação nos planos superiores de consciência, nas dimensões superiores, nos universos paralelos. Dimensões essas que existem aqui e agora, a maneira de mundos suprassensíveis, ou seja, de dimensões com uma vibração, com uma frequência mais sutil, mais leve do que a nossa dimensão tridimensional. Então, as dimensões não estão lá no céu. O céu e o inferno estão aqui e agora. São vibrações e frequências de energia, frequências e vibrações de consciência. Então, para nós entendermos, esse tema nós vamos ver dentro do curso de forma bem profunda. Hoje ele vai ser dado só para introduzir o tema dos chakras, para a gente entender aonde se encontram esses chakras,
né? Então, assim como nós temos o corpo físico, nós também temos um corpo vital chamado de corpo etérico ou duplo etérico. Esse corpo vital se encontra na quarta dimensão da natureza. Aqui, como nós vemos nesse slide, na quarta dimensão, nós vamos estudar que a quarta dimensão são os paraísos elementais da natureza. Aí onde se encontram os elementais. Então, aqui no mundo físico, que você olha uma planta, um mineral, uma rocha, um cristal, a água, que nós sabemos que é um mineral, os elementos da natureza, o que nós temos aqui no mundo tridimensional, no mundo que nós percebemos com os 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar, aqui nesse mundo tridimensional que você vê um mineral, uma planta, um vegetal, um animal, nada mais é que o corpo físico de um elemental da natureza, ou seja, de um espírito da natureza. A parte anímica, como diria Paracelso, o grande médico, o grande alquimista medieval, Felipe Teofrasto Bombasto de Honrenhen, Aureola Paracelso, o grande mestre da Boêmia, na Alemanha, chamava os elementares de espíritos da natureza. A alma da natureza se encontra na quarta dimensão. É aí que se encontram os elementais. E também se encontra na quarta dimensão o nosso corpo vital. Então, o que é o corpo vital? Hoje não é esse tema, mas para vocês entenderem que o corpo vital ou corpo etérico é outro corpo que você tem, que nós temos, um corpo sutil. Alguns chamam de aura, ou campo vibracional, que retrata a vitalidade, a saúde do indivíduo. Então você olha uma pessoa, claro, evidentemente, vê ela com uma aura reluzente, brilhante, expansiva, denota que ela tem saúde, vitalidade e também estado de consciência superior. Uma pessoa enferma, a sua aura, o seu corpo vital, o seu campo vital é muito minguado, muito tênue, muito opaco, de pouco brilho. O corpo vital, como nós vamos ver dentro do curso de gnose, ele é o responsável por receber, olha que interessante, receber e canalizar toda a energia que nós temos em contato com a natureza, a energia telúrica da Terra, a energia que vem do cosmos, o Askokin, o prana, que é a energia vital do ar, o que os orientais chamavam de energias sáttvicas, que são as energias da natureza. Gente, parêntese, quem não entender algum termo, alguma palavra, fica tranquilo. Não pensa, diz, meu Deus, eu não estou entendendo o que esse gordinho está falando. Será que eu vou ter que assistir as palestras com o dicionário do lado? Não, fique tranquilo que a gente trata de explicar toda a terminologia e a cada palestra vocês vão se familiarizando com as palavras, com os termos, tá ok? Então, corpo vital, plano vital na quarta dimensão. Então, aí no mundo vital nós temos os vórtices, que são responsáveis, olha que interessante, quando nós dormimos, sempre que nós dormimos, o nosso corpo astral se desdobra, eu vou já falar do corpo astral, e o corpo vital se conecta ao corpo físico através dos vórtices. Esses vórtices, que a gente vai já falar no tema daqui a pouquinho, através dos vórtices, o corpo vital passa para o corpo físico a energia que ele acumulou durante o dia. Por isso que o sono é reparador. Por isso que o sono, quando você dorme, você tem que acordar mais disposto, mais revitalizado, né? Se isso não acontece, é porque tem algum problema a nível de fígado, algum problema a nível de baço, alguma situação que a gente tem que estudar. Na gnose nós estudamos medicina natural, temos insígnes terapeutas e médicos gnósticos. Tá? E quem gosta de medicina natural, na fase avançada, na segunda câmara, nós temos treinamentos, cursos de medicina natural que são dados por médicos da ciência oficial, médico gnóstico, da ciência oficial, mas que são gnósticos e também são médicos naturopatas, terapeutas. Então, só um parêntese. Então, o corpo vital é responsável pela nossa saúde, pela nossa vitalidade. Ele recebe durante o dia, repito, as energias como uma bateria. Imagine o corpo vital é uma bateria que acumula as energias do prana, do ar, por isso que é importante, nós vamos ver a importância de sair ao campo, de andar descalço na natureza para receber as energias telúricas. Acho que eu estou falando muito rápido, né? Deixa eu diminuir aqui um pouco a velocidade, principalmente para os irmãos portugueses, que às vezes pode dificultar um pouco a minha pronúncia do português brasileiro para Portugal. Então, diminuindo um pouco, respirando.
Corpo vital recebe, canaliza e acumula as energias da terra, por isso que é importante andarmos descalço, na grama, na terra, na areia do mar. As energias prânicas, que é a energia do ar, por isso é importante respirar ar puro, sair na natureza. Recebe as energias solares do segundo logos, o Sol representa o segundo logos, Chokmah, né? E vocês estão vendo aí a árvore sefirótica, nós vamos estudar dentro do curso de Gnose a Kabbalah. Aí você vê a árvore sefirótica, Keter, Chokmah, Binah, Shezet, Geburat, Feret, Netzah, Hod e Esod Malkut. Malkut é o corpo físico, é a última séfira. O corpo vital, que é a segunda séfira de baixo para cima, é claro, e aí Esod é o corpo vital que nós estamos falando agora. Então, quando nós desdobramos o corpo astral, que é Hod, terceira séfira de baixo para cima. Hoje não é palestra de Kabbalah, fiquem tranquilos. Só para situar na árvore sefirótica quem já estuda Kabbalah. Tá? Então, o corpo astral, quando ele se desdobra, o corpo vital passa essa energia para o corpo físico. Mas isso a gente vai estudar mais para frente de uma forma mais completa. Tá ok? Inclusive, vamos aprender medicinas e terapias para o corpo vital, para carregar o corpo de vitalidade. É isso mesmo. Quem está pensando que uma enfermidade, antes de chegar no mundo físico, ela atingiu o vital, isso é verdade, exatamente. Por isso que a medicina gnóstica, ela trata os corpos de cima para baixo e também de baixo para cima. Ou seja, nós sabemos que uma enfermidade para chegar no mundo físico, uma doença para chegar no mundo físico, antes ela partiu, começou o seu germe a partir do plano mental. Algumas, inclusive, do plano causal, mas sobre isso não vamos falar hoje. Tá? A grande maioria das enfermidades são psicossomáticas, ou seja, surgiram a nível de psique, começaram sua manifestação a nível de subconsciente ou inconsciente no plano mental. Passaram ao plano astral como emoções negativas, sentimentos negativos, desejos frustrados, traumas complexos, fobias, chegou ao plano vital, atingindo o corpo vital, minando, drenando a energia do corpo vital, até chegar no mundo físico e se cristalizar com uma patologia, com uma doença, uma enfermidade. Ok? Então, terceira dimensão, plano físico, quarta dimensão, plano vital, o etérico. Quarta dimensão, nós temos na quinta dimensão, perdão, nós temos o corpo astral, esse duo astral mental na quinta dimensão. Tá? São dois corpos que habitam na mesma dimensão, mas não se confundem. Por quê? É como se fosse a água e o azeite. Você coloca num frasco a água e óleos, por mais que você misture, eles não se misturam pela densidade. Ou seja, o corpo astral ele é mais denso que o corpo mental. O corpo mental ele é mais sutil. Tá? Quando nós formos estudar o diagrama interno do homem, a gente vai falar melhor sobre isso aqui. Então, o corpo astral é um dos veículos que nós temos, também chamado de corpo dos sonhos, também chamado de perispírito, chamado pelos orientais como Eidolon ou Tossoma Eliakon. Então, quando nós dormimos, quando nós estamos sonhando ou quando nós estamos no mundo astral, toda vez que nós sonhamos, nós estamos no mundo astral. Tá? E aí nós estamos no mundo astral com o nosso corpo astral, com o seu veículo astral. Se você não lembra dos seus sonhos, semana que vem nós vamos falar sobre isso. Semana que vem vamos falar sobre desdobramento astral, o mundo dos sonhos. Não é que você não sonha, todos sonham. Porém, alguns não se lembram e nós vamos ver o porquê e como fazer para lembrar dos sonhos. E melhor, o objetivo da gnose não é sonhar, é despertar. E despertar no mundo físico e no mundo astral, nos mundos superiores de consciência. Então, esse pequeno estudo dos corpos é para a gente entender que os chakras se encontram no corpo astral, como nós vamos ver já já. E sabemos que nós temos outros veículos. No tema 5 do curso, nós vamos estudar o arquétipo do número 3 e do número 7. E nós vamos ver que tudo na natureza é criado pela lei de 3. O número 3, o arquétipo 3, está em tudo na criação. Tudo. Nós vamos ver no tema 5. Mas só para dar um spoiler, a tríade, a Santíssima Trindade,
de todas as culturas. No Oriente, nós temos Brahma, Vishnu, Shiva. Na Índia, Sarasvati, Lakshmi, Parvati. No Egito, Osíris, Ísis e Horus. Né? No cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda no Oriente, Yin, Yang e Tao. Na cultura mexicana ou na cultura maia, no tronco maia, nós temos ali Tonantzin como a mãe, a representação da mãe, a Quetzalcoatl como a representação do filho, e temos aí a Agni como o Recaltle, ou Agni para alguns, como a figura do pai da tríade. Dentro da cultura hebraica, na Kabbalah, nós temos Keter, Chokmah e Binah como a primeira tríade. Primeiro, segundo, terceiro logos. Para os teósofos, Ain, Ain Sof, Ur. Na eletricidade, positivo, negativo e neutro. Nas cores, as 3 cores primárias, azul, vermelho e amarelo. Dentro da expressão da criação, luz, calor e som. Então, nós vamos ver que a lei de 3 está presente em tudo e a lei de 7 também. O arquétipo 7 é o arquétipo que organiza. O que o 3 cria, o 7 organiza. Por isso nós vamos ter os 7 corpos, as 7 dimensões, os 7 dias da semana, os 7 planetas básicos da astrologia, as 7 cores do arco-íris, as 7 notas musicais, os 7 chakras, as 7 igrejas do Apocalipse. Então o número 7 se expressando em várias manifestações para a organização de tudo que é criado. Ok? Fazendo essa introdução longa, a gente vai ver hoje que os chakras são a ponte entre o plano biológico, o mundo físico, e o plano espiritual ou psíquico. Eles fazem essa ponte. Então, na parte biológica, os chakras regulam as funções vitais e o nosso sistema endócrino. As principais funções vitais do ser humano e do nosso sistema endócrino, composto aí, pois, pelas principais glândulas do corpo humano, que a gente vai ver daqui a pouco sobre isso. E na parte psíquica, os chakras estão relacionados aos sentidos ocultos do homem, os sentidos internos, e aos estados da nossa psique, estados superiores de consciência, estados superiores de anímicos ou psíquicos. Tá? Então, olha só que interessante, eles fazem esse enlace entre o mundo material e o mundo espiritual, entre a matéria e o espírito. Dizem os antigos que o ser humano é uma tríade de corpo, alma e espírito. Não é isso? Corpo, matéria, alma e espírito para outros estudiosos. Então, os chakras, eles representam, olha só que interessante, os chakras, eles têm o seu assento, a sua sede no mundo físico, no nosso corpo físico, através das glândulas. Todos os chakras estão ligados a uma glândula ou a um órgão específico do corpo humano. Esse é o seu assento físico. Então, por exemplo, nós vamos ver daqui a pouco que o chakra do entrecênio está diretamente ligado à glândula pituitária, que o chakra da coroa, da polividência, está ligado à glândula pineal, na ciência, hipófise e epífise. Né? Então, olha só, atenção, o que no mundo físico, aqui no nosso corpo, é uma glândula ou um órgão, no mundo vital é um vórtice. Lembram dos vórtices que o corpo vital utiliza como se fossem janelas para transferir para o nosso corpo saúde, vitalidade, energia? É uma seção superior. Os vórtices é uma seção superior das glândulas. E no mundo astral são os chakras. Ou seja, os chakras é a seção superior dos vórtices e das glândulas. Por isso, senhores, senhoras, amigos, amigas, quando você começa a realizar a prática para desenvolver, para despertar os chakras, o primeiro efeito que você vai ter é no mundo físico. É uma potencialização das glândulas.
é uma revitalização do seu sistema endócrino, é uma regeneração biológica. Então, a primeira ação das práticas para despertar os chakras é trazer-nos uma saúde, uma vitalidade a nível físico. Por quê? Porque ativa primeiro a glândula, em seguida ativam os vórtices e posteriormente os chakras entram em atividade. E tem algo além disso. Não para nos chakras, mas sobre isso nós falaremos mais adiante em outro tema aqui do curso de gnose do módulo de primeira câmara, que nós nos sentiremos muito honrados e felizes em tê-los conosco. Podem ter toda certeza que será 1h30 extremamente valiosa, proveitosa, rica em aprendizado, em harmonia, em conhecimento e em sabedoria que nós vamos compartilhar juntos durante essa jornada de autoconhecimento. Ok? Então, existem os 7 principais chakras. Não existem só 7 chakras no corpo humano. É importante nós sabermos disso. Mas existem os 7 principais chakras que estão relacionados com a coluna vertebral. Estão relacionados com as vértebras. Quantas vértebras nós temos na coluna? 33 vértebras, não é isso? 33. Isso tem íntima relação com os 33 anos simbólicos que o mestre Jessuá Ben Pandirá, ou Jesus o Cristo, supostamente tinha quando fez a sua obra. Supostamente porque são 33 anos simbólicos. Tá? Tem relação com os 33 graus da maçonaria oculta. São as 33 vértebras da coluna espinhal, com os seus 7 principais chakras que nós vamos falar hoje. Então é importante nós sabermos que, além de desenvolver os chakras, de despertar as faculdades parasensoriais, os sentidos ocultos do homem com as práticas, nós trazemos um benefício. Ao realizarmos as práticas, nós temos um benefício físico, biológico, na vitalidade e na saúde. Isso é importante deixar claro. Tá? Então, ao falarmos de chakras, dos 7 principais chakras, vamos ver o conceito que o doutor, ou venerável mestre Samael Aun-Weor, fundador das instituições gnósticas contemporâneas, a partir da década de 50, quando escreveu o primeiro livro, O Matrimônio Perfeito, que é uma obra-prima do gnosticismo contemporâneo. A partir daí, Samael Aun-Weor, até o ano de 77, quando vem a desencarnar em dezembro, ele escreveu mais de 80 obras, mais de 80 livros, livros esses que versam dos mais diversos assuntos, como metafísica, desdobramento astral, chakras, medicina natural, sua obra-prima chamada Medicina Oculta e Magia Prática, a Pirte Sofia Desvelada, Desvelação do Evangelho apócrifo, gnóstico, chamado Pirte Sofia, livros de psicologia gnóstica, como A Grande Rebelião, Revolução da Dialética, Tratado de Psicologia Revolucionária, livros de medicina natural, livros de antropologia, como Antropologia Gnóstica, como Os Mistérios dos Maias, como A Doutrina Secreta de Anahuac. Enfim, mais de 80 obras que trazem a síntese do conhecimento gnóstico que nós vamos aqui em 6 meses, uma vez por semana, compartilhar com vocês nas diversas áreas e temas do gnosticismo. Samael Aun-Weor fala sobre os chakras. É indispensável saber que em todo o nosso corpo existem vórtices de energia ou chakras. Tais rodas magnéticas estão alinhadas com a coluna espinhal e possuem um assento físico em alguma glândula ou órgão de nosso corpo. De maneira que, ao girar esplêndido de tais discos, resulta colaborando impreterivelmente com a saúde de todo o organismo. Podemos afirmar categoricamente que esses chakras no ser humano comum e corrente, que todavia não se colocou a exercitá-los, se encontram praticamente atrofiados, à exceção de pessoas que possuam lampejos de tão apreciáveis capacidades psíquicas. O que é isso? Na grande maioria das pessoas, os chakras se encontram em estados praticamente atrofiados. É aquela frase, órgão que não se usa atrofia.
Imagina, nós temos os 5 sentidos físicos. Nós temos a visão, audição, olfato, tato, paladar. Se nós passarmos anos, décadas sem usar um desses sentidos, eles vão atrofiar. E nós não poderemos mais utilizá-los. Assim foi o que se passou com os chakras. Quando o ser humano saiu do seu estado edênico, primordial, aquele nirvana, aquilo que aconteceu na Lemúria, que nós vamos estudar, quando simbolicamente o ser humano comeu da árvore da ciência do bem e do mal e saiu dessa 4ª dimensão da natureza, como nós vamos ver na Lemúria, que foi Adão e Eva foi numa Lemúria, num continente que existiu, numa raça que existiu. Ali vivíamos uma situação edênica, com todas as faculdades, com todos os sentidos ocultos, mas quando houve a tal queda, que tem íntima relação com a utilização das nossas energias criadoras, quando nós fomos expulsos, né, pelo Senhor Jeová e sua horte de Elohims daquela situação paradisíaca, pelo descumprimento daquela lei, esses sentidos ocultos foram se perdendo. E hoje um dos trabalhos do estudante gnóstico é exatamente voltar a desenvolver essas capacidades, esses sentidos ocultos que a gente está falando sobre eles nesse momento. Tá? Então, nesses 2 quadros, nós vemos aí alguns nomes. Ótimo, obrigado. Aqui nós vemos os nomes em hindu, em sânscrito, dos chakras. Do lado esquerdo aí, os nomes hindu, Sahasrara, Ajna, Vishuddha, Anahata, Manipura, Swadhisthana e Muladhara. E do lado direito, talvez alguns aqui achem esses nomes familiares, né? Eu já vi esse nome em algum lugar. Laodiceia, Sardes, Tiátira, Esmirna, Pérgamo, Éfeso. São as 7 igrejas do Apocalipse. É isso mesmo. As 7 igrejas do Apocalipse. Essas 7 igrejas do Apocalipse não foram igrejas que existiram historicamente ou fisicamente em algum lugar. Se referem a essas igrejas, a essas 7 igrejas que se encontram na coluna vertebral e que mais adiante nós vamos falar. Nós vimos que glândula no mundo na 3ª dimensão, vórtice na 4ª dimensão, chakra na 5ª dimensão. Quando você desenvolve os chakras completos, o próximo passo é a edificação dessas, entre aspas, igrejas que são seções superiores do chakra na coluna vertebral. Mas sobre isso nós falaremos em uma palestra de alquimia mais adiante, tema 19 do curso de gnose. Ok? Então, aí para vocês verem que eles estão relacionados à coluna vertebral, esses 7 principais chakras, que fazem parte, como diz a medicina ayurvédica, medicina ayurveda, que são os textos mais antigos da humanidade, os Vedas. A palavra Veda, do sânscrito, significa conhecimento, assim como gnosis, no grego, significa conhecimento, assim como Gnana, na Índia, Gnana Yoga, ou Gnana significa conhecimento, né? Gnana Yoga é o caminho da iluminação pelo conhecimento, assim como os hebraicos, os cabalistas chamam de Da'at, como conhecimento, assim como no Egito chamavam Ma'at, o conhecimento, ou a verdade, né? É a mesma essência, é o mesmo princípio, com nomes diferentes, é a mesma gnose que nós estamos estudando hoje. Então, na medicina ayurvédica, falam-se sobre os nadis, sobre os canais nervosos, sobre os vórtices, e isso a gente vai estudar mais adiante. Aí nós estamos vendo de frente um yogi, e mostra os canais medulares de Ida e Pingala, ou Ida e Pingala, que saem do cóccix, das gônadas sexuais especificamente, masculina e feminina, das gônadas sexuais masculinas, dos testículos e dos ovários nas damas, e esses canais se entrelaçam nesse caduceu de Mercúrio. O caduceu de Mercúrio nada mais é do que a coluna vertebral com os 2 nadis, né,
ou as serpentes de bronze que Moisés curava os israelitas no deserto, essa simbologia, é o caduceu de Mercúrio, de Paracelso, o símbolo da farmácia, o símbolo da medicina, né? Esse caduceu que é a coluna vertebral com as duas oliveiras, como se encontra no Apocalipse, as duas oliveiras que se estendem das gônadas sexuais ao cérebro, responsáveis por levar a energia sexual transmutada, transformada, sublimada através das práticas alquímicas de tantrismo branco, de transmutação sexual, através do grande arcano, do grande segredo, que é o grande arcano que nós vamos desvelar no tema 19 do curso de gnose. Ok? Então, na nossa coluna, nós vamos falar basicamente agora de 3 canais. Ida e Pingalá, que são os canais nervosos, como eu disse, que partem dos testículos do homem, nos ovários das mulheres, e sobem pela coluna vertebral até o cérebro. Eles são responsáveis por elevar, por conduzir, por transportar os vapores etéricos da nossa energia sexual transmutada. É a transmutação do chumbo em ouro que falavam os alquimistas Nicolas Flamel, Raimundo Lúlio, Giordano Bruno, Paracelso, Galeno, Hipócrates, Fulcanelli e todos os grandes alquimistas medievais. Essa transmutação simbólica do chumbo das nossas energias sexuais no seu estado bruto, denso, transmutando-as no ouro do espírito, dos corpos solares, das faculdades superiores do ser. E o canal que passa ao centro da coluna vertebral, chamado Sushumna, é por onde ascende a Kundalini. Essa força, esse fogo serpentino maravilhoso, esse aspecto de Deus Mãe dentro de nós, formidável, capaz de despertar todos os chakras da coluna, capaz de desintegrar todos os defeitos, os agregados psicológicos. É essa Kundalini que nós vamos falar dentro do curso de gnoses e vamos estudar na fase avançada, na área de alquimia, em diversos temas e livros de alquimia que vocês terão acesso também. Tá ok? Então, hoje é uma palestra introdutória, aqueles que estão aqui ao vivo conosco, os que vão escutar essa gravação, fiquem tranquilos que toda essa terminologia a gente vai explicando ou hoje ou no decorrer das palestras. Tá? Quem estiver pensando, meu Deus, eu não estou entendendo o que ele está falando, calma, concentre-se no coração, deixe a consciência receber o ensinamento, o conhecimento, anule a mente. Lembre-se, como diz Sócrates, a mente é a prisão do ignorante, o coração o refúgio do sábio. Então, escutemos com o coração e com certeza o nosso íntimo, o nosso ser, nosso Atman particular está recebendo o conhecimento para ativar dentro de nós isso que se chama gnoses, funcionalismo natural da consciência. Então, tudo isso nós estaremos estudando nessa jornada de autoconhecimento. O primeiro chakra que nós vamos falar hoje, que vamos estudar na nossa jornada, é o chakra coronário, o chakra da coroa, relacionado com a glândula pineal. Ele está relacionado com a glândula pineal. Esse chakra está relacionado com a igreja de Laodiceia. Ele tem a capacidade, a faculdade ou o sentido oculto da polividência. Esse é o último chakra que acende. É esse. Ele reúne em si todas as outras capacidades e muito mais. É a flor de lótus. Isso, é aquele chakra das 1000 pétalas que falam os orientais. Né? Quando se fala da transmissão de pensamento, a antena que emite a transmissão de pensamento é a glândula pineal e é recebido pelo chakra do plexo solar, que nós vamos ver já já, responsável também pela telepatia. Tá? Então, esse chakra maravilhoso, durante o curso de gnose, nós vamos, no tema 5, logo no começo do curso, portanto, nós vamos falar sobre os mantras, som universal e os mantras, que é uma das formas de despertar os chakras. Tá? A forma mais efetiva
de colocar em atividade os chakras é através do despertar da Kundalini. Porém, nós podemos ativar e despertar os chakras através da vocalização, da pronúncia, da mantralização de certos mantras. A palavra mantra do sânscrito significa palavra de poder. São sons, sílabas, letras, orações que devidamente vocalizadas, pronunciadas, alongadas ou cantadas trazem como efeito a vibração, a frequência dos chakras, colocando em atividade, colocando esses discos em atividade, ok? Então, tanto na primeira câmara quanto na fase avançada, nós vocalizamos, praticamos a vocalização dos mantras. Esse chakra da coroa, chakra Sahasrara, nos permite a conexão direta com o nosso ser, esse estado de presença, estado superior de consciência, como dizem os gregos, o estado de nous, ou seja, a consciência objetiva, superlativa do ser. Quando esses chakras se encontram em desequilíbrio, traz dificuldades de aprendizado, rigidez na espiritualidade, estados de ceticismo, de ateísmo, alienação, estados de confusão mental, tá? E em equilíbrio, essa conexão do ser humano com o seu ser, com sua própria verdade, com sua própria gnose interior, estados superiores de consciência. Tá? Vamos fazer um repasse pelos chakras e depois a gente vai ampliar o entendimento. O chakra frontal, que é Ajna, conhecido como o terceiro olho, a terceira visão, para quem leu Lobsang Rampa, né, o grande lama tibetano Lobsang Rampa. O chakra frontal é a terceira visão. A terceira visão, ela nos traz essa faculdade chamada clarividência. A clarividência é a capacidade de ver o ultra das coisas, ou seja, de ver as dimensões superiores. Olha só que interessante. O indivíduo que tem a clarividência, quando ele olha, por exemplo, uma planta, um vegetal, ele vê ao lado daquela planta, daquele vegetal, o elemental, o espírito da natureza daquela planta. Ou como vocês acham, por exemplo, eu venho da Amazônia, nasci na Amazônia, nasci em Manaus, Amazonas. Como vocês acham que os xamãs, os pajés, conhecem os princípios ativos das plantas? Como é que eles sabem que é a infusão de uma raiz de uma planta combinado com o cipó de uma outra planta, combinados numa infusão de dias, tem a capacidade, por exemplo, de promover estados alterados de consciência, de despertar, ainda que momentaneamente, uma clarividência, de como é que se sabe que a resina de um sapo, por exemplo, tem capacidades analgésicas, né? Como é que sabe-se um pajé, um xamã, como é que ele sabe que as folhas, a infusão ou o emplasto de uma planta serve para curar um tumor, para extrair um tumor, né, através de um processo depurativo, né, para curar os órgãos de um enfermo. Isso que a ciência hoje, oficial, através da farmácia, vai estudar lá no Amazonas, na selva amazônica, extrair o princípio ativo de raízes, sementes, plantas, cipós, etc, etc. Isso está fundamentado em medicina ancestral. Ou vocês acham que os farmacêuticos entram na floresta e vão catando todo tipo de folha, de raiz, de cipó para chegar não, isso é medicina ancestral que é levada ao laboratório para poder se extrair o princípio ativo e fazer os fármacos, né, os remédios aí da indústria farmacêutica. Então, essa clarividência é que permite que os xamãs, os pajés e depois todos os grandes iniciados, mestres, avataras, gurus, mahatmas, guias da humanidade, é esse sentido que permite ver as outras dimensões da natureza. Então, a pessoa que tem a clarividência, ela vê a quarta dimensão, ela vê os seres que se encontram na quinta dimensão, ela vê
a personalidade, ou como queiram chamar, dos desencarnados. Nós vamos ver isso na palestra, os mistérios da vida e da morte. Nós vamos ver o que é que continua depois da morte, é o que segue-se depois da morte. Então, o indivíduo que tem a clarividência, ele percebe as outras dimensões da natureza, ele visualiza as outras dimensões da natureza. Isso é clarividência, tá? Então, vamos seguir. Lembrando que hoje é um tema introdutório, ok? Isso aqui é a síntese de todo um estudo que nós realizamos dentro das fases dos cursos, dos módulos do curso de gnose. Então, esse ajna, o chakra frontal, rege a imaginação. Ele tem a ver com a lucidez de pensamentos. Quando você fala de clarividência, você vê com claridade as coisas ao seu redor. A lógica, a inspiração, o bom senso, são manifestações físicas da clarividência. Você vê claramente as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Esse insight para resolver problemas, para solucionar problemas. Quando está em desequilíbrio, esse chakra, ele traz, dentre outros problemas, julgamento baseado em crenças, também a questão do ceticismo, alguns problemas de caráter psiquiátrico podem ter a ver com o desequilíbrio desse chakra. Lembrando que esse chakra está relacionado com a glândula pituitária. Então, se nós quisermos desenvolver a capacidade do cérebro, nós vamos estudar os mistérios da mente. Nós vamos ver que existem 49 níveis da mente. Nós vamos estudar os mistérios da mente. E isso está intimamente relacionado com a potencialização da glândula pineal, da glândula pituitária. Tá? Então, essa capacidade de ser justo, de lucidez, de equilíbrio interno, tem íntima relação com o chakra frontal. Tá? Posteriormente, vamos falar sobre os mantras e ensinar a pronúncia, a mantralização de cada um deles. Ok? Então, aí nós temos um pequeno gráfico, uma pequena imagem onde a gente mostra a localização da glândula pituitária, que é a glândula relacionada com o terceiro olho, como se você traçasse aqui uma linha reta aqui, né? Daqui para dentro e daqui de cima para dentro. Então, como se fosse o plano cartesiano XY, né? X e Y. Aí está a glândula pituitária. E a glândula pineal já se encontra um pouco mais atrás. Tá? Sabe-se já que a glândula pineal está intimamente relacionada com as gônadas sexuais. É isso mesmo. Quanto mais potência sexual, quanto mais o indivíduo transmuta, utiliza sabiamente as suas energias sexuais, sublima as suas energias, mais ele fortalece a sua glândula pineal. Tá? Mas sobre isso nós falaremos mais adiante dentro do curso. Ok? Então, a clarividência, ela permite a pessoa ver o ultra das coisas. Ela desenvolve criatividade, desenvolve essa imaginação consciente. Tá? Deixa eu só... Tá. O próximo chakra está incompleto aqui esse slide, acabei de ver, me desculpem aqui que eu acabei de ver que o slide está incompleto, mas esse chakra é o chakra laríngeo, tá? Relacionado com a glândula tireoide e paratireoide. Glândulas tireoide e paratireoide, que são responsáveis, dentre tanto, segregação do iodo, né? Tem a ver com pessoas engordar ou ser muito magra, tem também relação com o crescimento, né? Então a glândula tireoide e paratireoide é o assento do chakra laríngeo, do chakra vishuddha, como é conhecido no Oriente. Esse chakra, quando se desenvolve, ele traz a capacidade da clareaudiência. O que é a clareaudiência? É a capacidade de ouvir o ultra das coisas. Ouvir o ultra das coisas. Clarividência, ver. Clareaudiência, ouvir o ultra das coisas. Então, ele tem relação com o elemento éter, o quinto elemento da natureza, né? Os 4 elementos básicos: terra, água, fogo, ar, e o quinto elemento, que é o éter.
Sobre isso a gente vai estudar mais adiante. Tá? Então, a clareaudiência permite ouvir os sons das dimensões superiores, ou receber as mensagens, por exemplo. Vamos citar aqui o exemplo de Helena Petrovna Blavatsky, aqui quem já estuda ocultismo, quem já estuda as escolas iniciáticas, conhece Blavatsky, que escreveu, dentre tantas obras, A Doutrina Secreta, Isis Sem Véu e tantas outras obras, né? Então, Blavatsky, ela relata que o seu livro, A Doutrina Secreta, ela simplesmente escreveu ou trouxe para o mundo físico, cristalizou o ensinamento do mestre Moria, do mestre Kutumi, do mestre Djwhal-Khul, que são mestres do Tibete, mestres imortais, pode-se dizer, mestres ressurretos, mestres que fazem parte da muralha guardiã da venerável Loja Branca, como nós chamamos a Loja Branca, composta pelos mestres ascensionados, né? Moria, Kutumi, Saint Germain, que na verdade Saint Germain foi uma personalidade do mestre Hacox, o nome do mestre é Hacox. Hacox teve como personalidade física aqui William Shakespeare, Roger Bacon, Francis Bacon e Saint Germain, que foi uma das suas mais populares, mas o nome do mestre é Hacox. Então, Blavatsky, ela diz que a Doutrina Secreta não foi escrito por ela apenas cristalizou, ela apenas redigiu os ensinamentos, o conhecimento trazido por esses mestres. E como ela teve acesso a isso? Através da clareaudiência, através da clarividência. Né? Beethoven, Ludwig van Beethoven, compôs grandes sinfonias e sonatas quando já estava surdo do ouvido físico. Exatamente surdo. Beethoven foi um grande iniciado. A alma de Beethoven, o ser interno, o mestre Beethoven, é o guardião nos mundos superiores, de um templo nos mundos superiores. Ele é o cobridor, se tivermos aqui presentes algum irmão maçom, ele é o guarda do templo nos mundos superiores de um templo da música. Então, a clareaudiência permite você escutar o ultra das coisas, receber informação, conhecimento, sabedoria dos mestres que se encontram no mundo superiores. Aí nós vemos uma gravura, né, da glândula tiroide e glândula paratiroide, que se encontrou na laringe, responde ao assento físico do chakra da clareaudiência. Aqui temos alguns exemplos de grandes músicos, grandes iniciados. Temos aí o grande Wolfgang Amadeus Mozart, que foi um grande iniciado, inclusive uma das suas obras-primas, chamada Flauta Mágica, ele retrata na Flauta Mágica a iniciação da maçonaria, né? A iniciação em algumas ordens antigas da humanidade. Então a Flauta Mágica é extremamente iniciática, essa obra. E Beethoven, nas suas composições, as 9 sinfonias de Beethoven, têm íntima relação com as 9 iniciações de mistérios maiores. Sobre isso falaremos em um outro momento. Então, grandes compositores como Antônio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Mendel, Schubert, Haydn, Chopin, Beethoven, Liszt, Tchaikovsky, conseguiram trazer, cristalizar em partituras a música das esferas, músicas sublimes das dimensões superiores. Então, continuando, o próximo chakra, Anahata, relacionado com o coração, com o chakra cardíaco. Deixa eu só desativar aqui algum áudio que está vazando aí, ok? Então, o chakra Anahata está relacionado com o coração, com a glândula timo, tá? Relacionado com a glândula timo, situa-se esse chakra aí praticamente onde é o coração aqui, a glândula timo, na parte central do peito, né? Então, o chakra cardíaco é o nosso templo, chamado templo coração. É o chamado templo coração. Na Gnosis, nós buscamos desenvolver o coração. Pensar com o coração, falar com o coração, sentir com o coração. O coração é o refúgio do sábio. Nós vamos aprender que até nós dominarmos a nossa mente, na gnose nós ensinamos o domínio da mente, viu? Mas é o domínio da nossa mente.
porque dominar a mente alheia é magia negra, e nós não trabalhamos com magia negra. Tá? Nós dominamos a nossa mente, já dá trabalho suficiente, já temos trabalho para a vida toda, né, Maria? Dominar a nossa mente, imagine querer dominar dos outros. Então, quando nós aprendermos a fazer esse trabalho de higiene mental, de expulsar os mercadores do templo, cavar masmorras aos vícios, edificar templos à virtude, então nós vamos aprender que a mente, no estado atual, é um labirinto. A mente é como aquele labirinto de Creta, se vocês já leram a mitologia, né? Aonde dentro, no labirinto, estava ali Minotauro. Gente, atenção, não se percam no labirinto da mente. Não se percam, porque o Minotauro nos traga. O Minotauro é o ego animal. Quantas, segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão é o mal do século. A depressão é o mal do século, segundo a OMS. Quantos milhões e milhões de pessoas tiram suas vidas, matam seu corpo, matam sua alma, vivem uma vida triste, apática, melancólica, sem brilho, sem razão de viver, porque se perderam no labirinto dos seus pensamentos e das suas emoções. Por isso, ali na mitologia, todos os que entravam eram mortos desse labirinto pelo Minotauro. Somente Teseu, que entrou no labirinto guiado pelo fio de Ariadne. Ariadne é a nossa consciência. Nós só podemos entrar no labirinto da mente se nós formos guiados pela nossa consciência, se nós estivermos despertos, se nós tivermos um estado de consciência superior. Do contrário, não entre, porque você se perde, porque você é tragado pelo Minotauro. Então, enquanto não purificarmos a mente, enquanto os fogos da Kundalini não chegam ao corpo mental e desintegram os elementos negativos, nocivos, agregados psíquicos, cuidado com não se perder no mundo da mente. Mas falaremos sobre isso mais adiante em palestra de psicologia. Mas estejam atentos, porque a mente mente. A mente mente. A mente, ela vai criar uma série de justificativas para você não fazer o curso de gnose, porque o ego sabe que aqui ele está ameaçado de morte. O eu psicológico, os defeitos psicológicos estão ameaçados de morte, porque a essência do gnosticismo é a eliminação dos defeitos, a morte psicológica, a transmutação das energias sexuais através da alquimia, através do fator nascer, e o terceiro fator, que é o sacrifício pela humanidade, a caridade universal, o amor ao próximo. É o tripé que sustenta o gnosticismo. A caridade, cavarmos masmorras aos vícios, eliminar os nossos defeitos e edificar os templos à virtude, que é a edificação dos corpos internos que nós vimos, que é o próprio templo de Salomão dentro de nós. Voltando para cá, que eu já saí do tema. Tá? O chakra cardíaco, portanto, ele é responsável pela intuição. Quando nós despertamos o chakra cardíaco, nós despertamos a intuição, a capacidade de sentir o ultra das coisas. Vocês com certeza já tiveram algum lampejo de intuição. Né? A intuição é aquele sentir que você não precisa pensar, você não precisa ter um conceito, você sente. Né? Você sente que algo vai dar certo, ou você sente que algo vai dar errado, você sente que alguém é uma pessoa positiva, ou que uma pessoa vibra de uma forma negativa. Né? A intuição é a capacidade de sentir o ultra das coisas. O chakra cardíaco nos desenvolve o amor, que é diferente da paixão e do apego. Nos desenvolve o perdão, que é necessário, que é diferente o perdão da desculpa. Às vezes a pessoa desculpa, mas não perdoa. Né? Ele nos traz a empatia, a gratidão, desenvolver o chakra cardíaco. Tá? Nos desenvolve as emoções superiores. Dando continuidade, porque nós vamos ver esse tema novamente, gente, mais adiante. No curso de gnose, nós vamos aprofundar esse tema
com os mantras específicos, com a entonação, com a prática, com a vocalização, tá? Perdão. O próximo chakra, aí encontramos aí o coração, e muito próximo dele a glândula timo. Esse órgão maravilhoso. Coração. Hoje, no workshop de meditação, nós falávamos que uma das práticas de concentração mais formidáveis e de meditação é concentrar-se nas batidas cardíacas, concentrar-se na sístole e na diástole, no pulsar e no repulsar da vida. Esse movimento, esse som do coração nos permite entrar em meditação e ouvir a voz do silêncio que falava Blavatsky. A voz do silêncio, ouvir a voz do nosso mestre interior. Na gnose, nós não queremos seguidores. Nenhum mestre agnóstico busca discípulos ou seguidores. Nós ensinamos a que cada um de vocês se conecte com o seu mestre interno, com o seu eu sou, com o seu ser interno profundo. E esse caminho é o caminho do coração, o caminho da coluna, das 33 vértebras, e o caminho que leva ao coração. Próximo chakra. Vocês me desculpem, talvez eu tenha aberto algum outro arquivo, mas aqui está incompleto. Mas eu estou falando o que não está escrito, tá? E a gente vai ver isso mais adiante com todas as características específicas. Então, o próximo chakra, Manipura, está relacionado ao chamado chakra esplênico. Se encontra localizado no plexo solar. Plexo solar, que é um cérebro tão importante quanto o cérebro intelectual. Nós vamos estudar que o ser humano possui 3 cérebros. O cérebro intelectual, ou pensante, racional, o cérebro motor ou motriz e o cérebro emocional. Olha só, quando eu entrei na gnose no final da década de 80, tinha 14 anos de idade, em 1988, portanto tenho 50 anos hoje de idade. Quando eu fiz o curso de gnoses, quando eu estudava na época, eu fazia o 8º ano do fundamental, lá em Manaus. Se tiver alguém de Manaus aqui, estudava no Ida Nelson nessa época. E falava-se muito do coeficiente intelectual. Vocês lembram do QI? Coeficiente intelectivo, né? Inteligência, intelecto e tal. Hoje já se fala que é mais importante, ou tão quão importante, a inteligência, o coeficiente intelectual, é a inteligência emocional. Inclusive, é super valorizado nos RHs, nos recursos humanos, nas grandes empresas, as pessoas que tenham inteligência emocional. Porque não basta ter inteligência intelectual se você não sabe se relacionar com o próximo, se você não tem relacionamento interpessoal, se você não tem empatia, tolerância. Então, são características da inteligência emocional que nós vamos ver no tema intitulado Os 3 Cérebros. Como desenvolver a inteligência emocional. Então, o chakra umbilical, que está relacionado com as nossas emoções, porque está relacionado com o cérebro emocional, está localizado no plexo solar. Aqui, 3 dedos acima do umbigo, nessa região. Aí vocês vão dizer, Alexandre, é por isso que quando eu sinto medo, quando eu me sinto aterrorizado, com medo de alguma coisa, eu sinto um frio na barriga, um frio no estômago? É isso. É por isso que quando a gente está emocionado, alegre, contente, você sente como se fosse uma cãibra, um frio na barriga? Isso. Aquele encontro com a pessoa amada, né? As primeiras vezes que você encontrou a pessoa amada, você sentia aquele frio na barriga? Isso, porque é o centro emocional, é o cérebro emocional, é o chakra esplênico. Aqui é o chakra responsável pela telepatia. A telepatia é a capacidade de se comunicar sem a necessidade da articulação do verbo, sem necessidade de nenhum meio de comunicação. É a telepatia. Com certeza vocês já tiveram algum lampejo de telepatia. Às vezes você está pensando muito numa pessoa, essa pessoa vai e te liga. Aliás, hoje quase ninguém liga para ninguém, né? Normalmente é o WhatsApp, manda uma mensagem.
né? E aí você diz, pô, fulano, você não morre tão cedo, eu estava pensando em você. Ou o contrário, né? Ou você liga para alguém e a pessoa diz, caramba, eu estava pensando em você agora há pouco. Isso é telepatia. Então, na gnose, o que nós propomos não é nós termos lampejos de clarividência, fagulhas de clareaudiência, chispazos de intuição, lampejos de telepatia. Não, é desenvolver os chakras, despertar, é colocar essas rodas magnéticas em atividade para que nós possamos desfrutar, utilizar dos sentidos ocultos da mesma maneira que nós usamos os sentidos físicos, para que nós possamos conhecer os mistérios dessa e das outras dimensões, para que nós possamos descorrer o véu do mistério, para que nós possamos estudar os grandes enigmas e mistérios da natureza, sem a necessidade de lermos tantos e tantos livros, porque nós vamos acessar diretamente a esses enigmas da natureza através dos nossos sentidos. Então, o chakra umbilical rege as emoções, está relacionado diretamente com as glândulas, a região do fígado, pâncreas, renais, suprarrenais, toda essa região esplênica. Tá? Lembrando que o fígado é uma glândula, né? A maior glândula do corpo humano, é uma bola de sangue. Nós vamos ver que o fígado ele é o assento do corpo astral. Então, atenção, você que quer desdobrar em astral consciente, semana que vem vamos falar sobre isso. Você que quer sair em astral consciente tem que curar o fígado, meu amigo, minha amiga. Tem que curar o fígado, porque o fígado é o assento do corpo astral. É isso mesmo. Mas vamos falar sobre isso semana que vem. O corpo vital, o assento do corpo vital é o baço. Então, para você ter vitalidade, tem que curar o baço, tem que permitir que o baço esteja em condições de trabalhar. Enfim, sobre isso a gente vai falar sobre alimentação dentro do curso, sobre respiração, sobre pranayama, enfim, sobre tudo que envolve a nossa anatomia oculta. Isso é a área chamada área de biognoses, ou anatomia oculta. Ah, então, chakra umbilical está relacionado à faculdade, ao sentido oculto da telepatia. Aí a região, né, as glândulas renais, suprarrenais, aí nós vimos também fígado, baço, essa região esplênica. Ah, interessante isso, interessante. Gente, lembrem-se, se você tem um problema de saúde nessa região do corpo, nós vamos, no tema 5, falar sobre os mantras específicos de cada um dos chakras, ensinar a pronunciar, vocalizar os mantras. Então, você tem um problema na região do coração, você vai vocalizar o mantra para o chakra do coração. Você tem um problema na região esplênica, abdominal, você vai utilizar o mantra desse chakra, e assim sucessivamente. Porque lembrando lá no início da palestra que cada chakra tem relação com um órgão ou com uma glândula do corpo humano. Ok? Então, o próximo chakra, Swadhisthana, conhecido como Swadhisthana, o chakra nas damas está relacionado ao útero, e nos homens está relacionado com a próstata. Tá? Esse chakra ele é extremamente exigente, o despertar desse chakra. Exige de cada um de nós uma sábia utilização das nossas energias sexuais. Tá? Tem a ver com todo o depósito da energia vital. Nós vamos ver no tema 19 do curso que esse laboratório maravilhoso do corpo humano e corpos internos, tudo que nós comemos, que nós nos alimentamos, que nós respiramos, tudo é sintetizado por esse laboratório e é convertido ao final no que nós temos de mais valoroso dentro de nós, que é o dom de Deus, o dom de criar e voltar a criar. Esses dias alguém falava assim: o dom de criar está na cabeça, no pensamento. Mas o dom de criar uma vida só está na região sexual. É aí que nós temos a capacidade de dar vida, de criar uma outra vida. E assim como a energia sexual é capaz de gerar, ela é capaz de regenerar.
né? Ou seja, de criar para dentro. Então, esse chakra ele está intimamente relacionado com a faculdade de desdobramento em astral consciente, saídas em astral consciente, entrarmos na quinta dimensão da natureza conscientemente. E isso nós vamos falar semana que vem na palestra sobre o desdobramento astral, o mundo dos sonhos. Tá? Então, quando você dorme, a diferença de um gnóstico que sai em astral para uma pessoa comum e corrente é que uma pessoa comum e corrente ela deita, roncaliza e dorme profundamente. O estudante gnóstico ele deita, vocaliza um mantra específico e entra no mundo astral conscientemente. Então, o que para as pessoas comuns e correntes são sonhos ou pesadelos, às vezes, o que é pior ainda, né? Nós vamos ver semana que vem o que são os pesadelos. Para o estudante gnóstico é acessar a quinta dimensão da natureza, aonde existem templos maravilhosos, aonde existem comunidades dos seres superiores, aonde nós encontramos verdadeiras academias de estudo, de conhecimento, em diversas áreas do saber humano. Então, nós vamos ver semana que vem alguns dos templos que se encontram na quinta dimensão, no Egito, por exemplo, aqui em Barcelona, na Catalunha, na Espanha, tem um templo maravilhoso em Montserrat. Mês que vem, não, em julho, nós estaremos em Montserrat participando de um encontro que vai acontecer. Nós temos um templo gnóstico que chama Templo Montsalvat, que fica lá em Montserrat, na Catalunha. Nós vamos estar lá por 5 dias aproximadamente. E nessa região tem templos maravilhosos na quinta dimensão, no Egito também. Estivemos no México, em Teotihuacan, visitando as pirâmides do Sol, pirâmides da Lua, pirâmides de Quetzalcóatl, onde tem templos nos mundos superiores, templos do raio Maia, templos do raio Azteca. Estivemos em Machu Picchu, não só em Machu Picchu, estive no Peru por quase um mês, e viajei ali de Lima, Oceano Pacífico, Paracas, fizemos o deserto, as ilhas de Nazca. Lembram de Nazca? Quem já leu Eric von Däniken, eram os deuses astronautas. Passamos por Nazca, estivemos no lago Titicaca, estivemos nesse lago que parece um rio de tão grande que é, né? Em Cusco, Machu Picchu, onde tem templos incas na quarta dimensão da natureza. Então, existem templos que estão nas dimensões superiores que nós podemos acessar através do desdobramento astral. E esse chakra prostático nos homens, uterino, nas damas, tem relação específica com a capacidade do desdobramento astral. Tá? E aí mostra aí nas damas, vê-se aí o útero, vê-se os ovários, que são as glândulas de secreção interna, as gônadas sexuais ou reprodutivas, reprodutórias das damas, e nos homens os testículos, também obviamente são 2, assim como os ovários e a próstata, né? E por conseguinte, o último dos 7 chakras que nós vamos falar hoje, o chakra Muladhara, que é o chakra básico, o chakra raiz, que se encontra localizado no cóccix, e esse chakra, ele é o assento, é onde se encontra localizada a Kundalini. Para quem nunca ouviu falar de Kundalini, é uma energia, é a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. É um fogo, é uma eletricidade sexual. Vou colocar o cóccix, são essas vértebras da base da coluna, chamadas vértebras coccígenas, onde tem aquele tribênio, aquele triângulozinho. Aí se encontra esse vórtice, esse chakra específico, Muladhara, e dentro desse chakra se encontra essa força maravilhosa chamada Kundalini. Ela desperta e ela rompe através da prática da alquimia, do tantrismo branco, da Kundalini Yoga, da transmutação sexual ensinada dentro do gnosticismo, assim como foi ensinada em outras culturas, e é o grande segredo, o grande arcano que falava Eliphas Levi, Leadbeater ou Spensky, Gurdjieff,
Krishnamurti, Blavatsky. Esse é o grande arcano, o grande segredo de algumas sociedades secretas, é a prática da transmutação, que permite o despertar da Kundalini, e essa força que se encontra localizada, essa eletricidade, essa energia depositada no cóccix, através da prática da alquimia, ela sobe, ascende as 33 vértebras da coluna vertebral, chegando até o cérebro, abrindo todas as flores astrais, todas as rosas ígneas que são chakras, como diz Leadbeater, essas rosas ígneas, e leva até o cérebro. É o cálice do cérebro, esse é o grande graal, é o cérebro humano, né, depositando ali todos os atributos, as capacidades, os valores, enfim, isso não era nem para eu estar falando hoje. Possivelmente o pessoal que se tem aqui, temos aqui alguns da turma avançada, estou vendo aqui a Maria, acho que vi a Anabela, enfim. Quem for da turma avançada vai dizer, o instrutor pirou, porque nós nem vimos isso ainda, em 3 meses ele está falando na primeira palestra. Isso é porque nós temos que ouvir o coração. Então os que estão aqui hoje, por algum motivo, devem escutar essa mensagem já nesse dia. Tá? Então, isso nós vamos estudar mais dentro do curso de gnose, mas é a grande chave, a chave dos grandes mistérios, a chave do grande arcano, está intimamente relacionado com as nossas glândulas de secreção interna, nossas gônadas sexuais. Então, as possibilidades do homem são imensas. Não é possível conceber nenhuma pista do que o homem é capaz de conseguir. Porém, nada pode conseguir estando adormecido. A consciência do homem, que dorme, suas ilusões, seus sonhos, se misturam com a realidade. Vive em um mundo subjetivo, que quase nunca pode escapar dele. Essa é a razão pela qual nunca pode utilizar todas as faculdades que possui e pela qual sempre vive só uma parte muito pequena de si mesmo. Como diz Sócrates, a vida é tão curta, mas tão curta, que se nós aproveitamos muito bem, nós apenas nos conhecemos. Então, o estudante gnóstico não tem tempo de cuidar da vida alheia, ele cuida da sua vida, do seu autoconhecimento, da sua busca pela sua melhora. Está aí a Judite também, que já é da segunda Câmara, mandou um coraçãozinho aí. Talvez depois vai me perguntar como é que você falou tudo isso numa primeira palestra. E eu estou tomando água, viu? Água normal, não tem nada diferente aqui não. Mas a inspiração do ser muitas vezes nos leva a não cumprir certos protocolos institucionais. Vamos já seguindo, já finalizando o tema. Não vamos falar sobre os mantras hoje, será no tema 5 do curso de gnose, e vocês vão receber o material sobre isso no tema específico, né? Portanto, eu gostaria, antes de finalizar e de passar a palavra para vocês, para que possam fazer perguntas, né? Aí através do chat, ou quem quiser levantar a mão e fazer pergunta, de dizer a vocês que esse foi um tema introdutório. Gnoses é uma palavra de origem grega, vocês vão ver daqui a 2 semanas um tema, o que é gnose, um tema muito bonito, com um instrutor. Ele não está ouvindo aqui, não pode ouvir, que é um dos melhores instrutores que eu conheço hoje de gnose, é escritor de livros gnósticos, mestre em pedagogia, e é um coração imenso, é um taurino assim, que irradia amor na sua fala. Eu sou do raio da força, ele é do raio do amor. Então, às vezes dizem que eu tenho uma cara de brabo, né, que eu às vezes sou um pouco duro, é pelo raio particular que a gente vai estudar mais um pouco. Eu procuro expressar o amor o máximo que eu posso no meu coração. Mas aqueles que são do raio do amor, como o Roger, que vocês vão conhecer, ele irradia amor pelo olhar, pelos poros. Ele vai estar com a gente dia 9. Tá? Que ele não ouça essa gravação para não se envaidecer, mas eu sei que ele não se envaideceria com esses elogios. Né? Então nós vamos ter, durante o curso de gnose, vários instrutores muito capacitados e que vão transmitir aqui para vocês sempre o melhor do conhecimento da cultura gnóstica. Tá ok? Então, associação, para quem entrou agora, para quem entrou atrasado, a instituição chama Associação Cultural Gnóstica
Samael Laxmi. Sede internacional na Grécia, aos pés do Monte Olimpo, onde temos o monastério A113. E vocês poderão conhecer, quando passar para a segunda Câmara, aqueles que chegarem até lá, os heróicos vencedores da prova, aqueles que vencerem a si mesmo, como diz o grande enigma da Esfinge, decifra-me ou devoro-te. Aqueles que decifrarem o enigma da Esfinge e chegarem ao final do curso e forem convidados para seguir adiante, poderão conhecer os templos, santuários, comunidades gnósticas espalhadas aí pelo planeta Terra. Tá? Não tem prova, tá? O curso de gnose não tem prova. A prova a natureza vai lhes colocar em prova, os egos vão colocar vocês em prova para não estarem aqui conosco. Então, aqueles que chegarem ao final do curso, com certeza sobrepassaram as provas dos 4 elementos, terra, água, fogo, ar, e as provas iniciáticas e chegaram até o final do curso. Tá, deixa eu olhar aqui no chat rapidinho, tem pergunta. Olha lá, a Liliane disse, essa água o passarinho bebe. Essa bebe, essa água boa. Eu compro uma água aqui em Portugal, que é uma água alcalina, ela tem 9,5, né, bem alcalina, muito saudável essa água aqui. Kátia, cheguei levemente atrasada, não tem problema. Depois eu vou postar, hoje não, mas amanhã eu posto o link da gravação para quem quiser escutar de novo, quem quiser passar adiante, pode replicar, não tem problema nenhum, tá? Só para saber, esse slide vai para a gente poder estudar mais a partir dele. A gente compartilha um arquivo, vou compartilhar um PDF para vocês sobre os chakras no grupo, tá? Posso compartilhar os slides também, não tem problema nenhum. Deixa eu só olhar aqui que eu me perco um pouquinho ainda nessas. Gente, eu sou da época do quadro verde. Comecei a dar palestra de gnose aos 16 anos de idade, usando o quadro verde, aquele giz que ficava todo pintado. Aí depois passamos para o quadro branco, a evolução do pincel, né? Se for contar a história aqui, a gente não sai daqui hoje. E hoje estou me adaptando a essa realidade online aqui, mas eu gosto do presencial mesmo, né? Eu gosto dos olhos nos olhos, face to face, né? Onde a gente sente a energia, a sinergia de todos, né? Então, vou mandar material para vocês, fiquem tranquilos, atentos ao grupo, vou mandar para vocês hoje o livro Matrimônio Perfeito, a obra magna da gnose contemporânea de Samuel Viu. Aí vocês vão ver os chakras, vão ver os mantras, vão ver sobre o desenvolvimento astral, vão ver sobre alquimia, sobre transmutação, tudo que eu falei hoje vocês vão ver no livro que eu vou enviar, tá bom? Quem quiser ler, fica à vontade. Quem não gostar de ler, acompanhe o curso e vai ver durante o curso o conteúdo desse livro e de todas as outras obras possíveis. Rude falou ali, depois dessa introdução extraordinária, bondade sua, muito obrigado, me sinto muito inspirado a fazer o curso de gnose. Será um prazer, uma satisfação, uma alegria, uma honra tê-los conosco. Pode ter toda absoluta certeza. É isso que nos alimenta. Eu falei no início que não recebo salário, né? Eu menti para vocês. Porque eu recebo o melhor salário, aquele que a traça não come, aquele dinheiro que o banco não confisca, que o plano Collor não confisca, aquele dinheiro que o ladrão não leva, aquele dinheiro que o sistema econômico falido não vai levar, que ilumina o caminho dos demais para que o teu seja iluminado. O melhor salário é recebido em forma de dons que nos confere o Espírito para que a gente continue servindo, que o nosso objetivo é servir, servir e servir. Pois, como diz essa grande iniciada, essa grande mestra da caridade, aquele que não vive para servir, não serve para viver. Então, esse é o nosso objetivo, é servi-los, sempre. Reinilde, boa tarde, sou do Mato Grosso, maravilha, morei em Cuiabrasa, né? Quente, morei em Cuiabá durante o tempo, divulguei gnose aí durante muito tempo. Fiz gnose com Alan Orst, olha que legal, o Alan hoje o Alan é o diretor encarregado da comunidade gnóstica do Amazônia, ele está lá na Amazônia com a Sinara, na comunidade Coradia, comunidade gnóstica Coradia, onde tem o templo Torantzin, um templo maravilhoso. Gente, quem puder, quem passar para a segunda Câmara,
vá ao Tonantzin, conheça o Tonantzin. Lá o nosso terreno tem 500 metros de frente por 2.000 de fundo, na selva amazônica. A gente anda 40 minutos dentro da selva para chegar no templo Tonantzin, que é construído... Não vou falar porque não vale a pena, vocês têm que ir lá. Mas é uma natureza exuberante, é um templo físico, que é a cristalização de um templo da Mãe Natureza. O Alan é o responsável lá, é o encarregado. Tá? Estou gostando de rever, gostaria de refazer. Fique à vontade, olha, pode indicar, pode... Renilde, me manda depois o número dela pelo meu WhatsApp, tá? Eu sou o que manda mensagem no grupo aí. Meu número de Portugal é 351-926... Perdão, errei. Não, é isso mesmo. 926-011... 362, tá aí, esse é o meu número de Portugal, tá? Meu nome é Alexandre, para quem não sabe ainda, me apresentei no início, mas Alexandre Ribeiro. Então, podem convidar as pessoas, podem convidar amigos, familiares, postem nas redes sociais o cartaz, semana que vou postar o cartazinho da semana que vem, tá? Grato, um monte de gente agradecendo, brigadão, Kátia, valeu, Helena, Fernanda, Adriana, Rosa, Helena Barbosa, Kátia, Liliane, obrigado. Eu estou na página 58 do Matrimônio Perfeito, acho que era, imagino. Maravilha. Leia, estude, pratique. Cada vez que nós lemos o Matrimônio Perfeito é um aprendizado, todos os livros. Célia, José Carlos, grande abraço. João, pergunta, ninguém tem pergunta? Eliane Pereira, obrigado. Graciele. Graciele, Carlinhos. Graciele, me manda um WhatsApp no número que eu postei e eu te coloco no grupo, tá? Maravilha. Graciele do Mato Grosso também, Graciele? Cuiabrasa? É de Cuiabá? Terra quente, hein? É muito bonita. A Chapada dos Guimarães é maravilhoso. O ponto geodésico que canta Caetano Veloso na música Um índio descerá de uma estrela colorida distante, descerá, né? Um ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, é na Chapada dos Guimarães, lá em cima, no platô. Graciele, sou Graciele, gostei muito da aula, minha primeira, já tenho. Maravilha, Graciele, seja muito bem-vindo. Antônio, um abraço, muito obrigado. Guarantã, Guarantã! Ei, me chama no WhatsApp que a gente tem um missionário em Guarantã. Michael, conhece o Michael? Já ouviu falar do Michael Alexander? Então tá bom. Maravilha. Então vocês estão bem encaminhados aí com o Michael em Guarantã. Mas me manda um WhatsApp para eu vou trocar figurinha com o Michael também, tá? Michael, nós fizemos missão juntos em Roraima, Boa Vista. Ele esteve em Manaus. Estivemos juntos em São Paulo. Eu fui responsável por São Paulo 8 anos. Dirigia 27 grupos em São Paulo de gnose. O Michael, nessa época, estava em Campinas. Aldo, paz inicial, meu irmão. Muito obrigado, Aldo. Sua presença enche de gratidão, de alegria tê-lo conosco, viu, meu irmão? Seja muito bem-vindo. Para quem não sabe, paz inicial é a saudação dos gnósticos, é aquela saudação que Jesus faz nas imagens, né? Paz inicial é que a paz esteja entre nós, que a paz esteja conosco. Então, os gnósticos, principalmente em segunda câmara, nos cumprimentamos com essa insígnia paz inicial. Então, agradeço aí, Aldo. Luiz Américo, muito obrigado, excelente palestra em Braga. Opa, maravilha, estamos pertinho, Luiz Américo. Vamos marcar um café filosófico, viu? Aí em Braga nós temos uma instrutora gnóstica, em Braga, Noemi, está em Braga, e volta e meia a gente vai a Braga. Vamos marcar um café filosófico. São Paulo, eu amo São Paulo, meu filho mais novo é de São Paulo, morei 8 anos aí, tenho grandes amigos, hein? Tivemos grandes triunfos em São Paulo. Em 8 anos, nós, com a graça de Deus e a ajuda dos missionários, abrimos 12 grupos de gnose em 8 anos em São Paulo. Olha, o Zé Carlos está em Braga, maravilha, olha que legal. Vamos abrir um grupo em Braga, vamos fazer um café filosófico. E Célia está em Lisboa. Maravilha, Célia. Nós vamos fazer um encontro em Lisboa em junho ou julho. Depois eu confirmo contigo. Vai ser lá na Livraria Espiral, uma livraria esotérica em Lisboa, tá? A gente vai ter um encontro lá, depois eu confirmo a data com vocês. Gente, o pessoal que está no Brasil, depois eu vou passar o Centro de Estudos Físicos para quem quiser, tá? Mas é isso. Perguntas, ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Eu estou vendo as perguntas.
né? Ou levantem a mãozinha ali, eu passo a palavra para vocês, ou digitem aqui, quem quiser digitar. Gente, hoje foi um tema introdutório, tá? Lógico, eu coloquei um tempero adicional no tema introdutório, mas tem muito mais por aí. A frase que sintetiza o curso de gnose é: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo. Esse é o objetivo da gnose, é que nós conheçamos todas as nossas potencialidades. Como dizem os cartazes que foram elaborados aí pela Judite, conheça as maravilhas de que é mesmo, Judite? As maravilhas do teu mundo interior, é isso, né? Do teu universo. Aí, acho que é o universo. O Agora universo fiquei interior. confusa. Isso, conheça as maravilhas do teu universo interior. interior. É isso, maravilha. Então, olha, eu vou agradecer, mas se alguém quiser fazer perguntas, mas desde já deixar um agradecimento a todos vocês, a presença de vocês. Vos aguardamos no próximo domingo, mesmo horário, 19 horas Portugal, 15 horas Brasil. Vi que tem gente de Manaus aqui, 14 horas de Manaus, então, atenção ao fuso. Sempre 1h30 de duração. Pode alongar se tiver perguntas, tá? E quando a gente começar a parte prática de meditação, vocalização de mantra, a gente dá uma alongadinha, mas em média 1h30. Tá bom? Gente, oi, Rude, pode falar. Digamos que falar sobre chakras é um tanto quanto complexo. Com certeza, Kátia. Hoje a gente fez só uma pincelada aqui para começar. Olha, a Helena está em Fanzares, Gondomar. Eu morei em Rio Tinto, nós moramos em Rio Tinto um pouquinho. Helena, depois me chama no WhatsApp, tá? Para a gente marcar um café filosófico. Nós estamos muito próximos aqui. Tá? O pessoal de Portugal, gente, o pessoal de Portugal, mande um WhatsApp para mim. Tá? 351 de novo, 926-011-362-362. Mandem um WhatsApp, vamos marcar um café filosófico e em breve teremos reuniões presenciais. Tá? Graciele, qual a classificação de gnose? É tipo maçonaria? Olha só, boa classificação de gnose. Como CNPJ, associação, somos uma associação. Tá? Olha, o João está em Gaia, Vila Nova de Gaia, aqui pertinho também, cruzando ali a ponte. Tá? Então, gnoses, nós vamos ver dia 9 de junho, Graciela, na palestra o que é gnoses, que gnoses é ciência, é arte, é filosofia e é mística. Tá? Gnose é uma associação, mas gnose também é uma escola iniciática. Tá? Nós possuímos a nossa parte pública, exotérica, externa, que é isso aqui, e possuímos a nossa parte iniciática, a nossa fase interna, onde são recebidos os membros da instituição, depois aqueles que são convidados. Então, se eu disser que é tipo a maçonaria, eu estaria limitando e talvez caindo numa seara que, infelizmente, existe. Vocês estão ouvindo os fogos de artifício? O meu fone consegue filtrar bem os ruídos, né? Até nos fogos aqui são as festas já de maio e junho aqui de Portugal, que são festas bem bonitas. Então, Graciele, dia 9 de junho você vai entender melhor o que é gnoses, tá? Mas é uma associação cultural, filantrópica, beneficente, que tem o objetivo central de difundir a cultura e o conhecimento gnóstico à humanidade. Então é isso, essencialmente hoje. Tá bom? Pessoal de Portugal, mandem, quem for assistir a gravação, mandem mensagem. O Porto ganhou a taça. Somos fogos de artifício. Então aí, Luiz, obrigado. Então, foi. Alexandre, daqui a pouco são buzinas, pronto, está tudo. Então, tá bom. Então, eu ainda não tenho um time definido aqui, se é o Porto, Benfica, lá em Lisboa. Qual o nome do time lá que falhou aqui? O Benfica Sporting. O Benfica Sporting, né? Então é isso, gente. Então, essa é uma das paixões humanas. Eu finalizo aqui. Rude, professor, a aula hoje foi introdutória, foi abordado inúmeros assuntos relacionados a gnose, faculdades humanas, gestão adormecidas ou inertes. Exatamente, um termo introdutório. Oi, posso falar? Pode falar, Rude, claro, Oi, com vontade.
Tudo Pois bem. é, eu estava escrevendo e acabou que enviou 2 vezes, mas tudo Manda bem. ver, fica à vontade, pode falar. Então, dentre os assuntos abordados, você falou sobre viagem astral ou desdobramento astral, que vai ser o Isso. tema Do nosso já da próximo. próxima. Isso, exatamente. E você deixou claro que para conseguir desenvolver essa faculdade, que até então está aí adormecida, né? A gente vai precisar trabalhar muito bem com os chakras, fazer esses mantras, e enfim. Eu já ouvi falar que a questão do flúor na água também prejudica muito essa questão da calcificação da glândula pineal. É. E eu queria saber se de fato isso daí é verdade e como é que a gente deve fazer para a gente limpar o corpo, o organismo, Muito para bom. conseguir desenvolver isso o mais breve possível. Rude, muito obrigado. Tua pergunta é muito interessante. Gente, caramba. Olha, existem tantos elementos hoje que são desfavoráveis ao despertar da consciência das faculdades superiores, da saúde, da vitalidade, que são inseridos num contexto como se fosse algo benéfico, mas que infelizmente não são. Então, a relação do flúor, a questão do flúor é uma delas, né? Não é que você não vai escovar o dente, gente. Tem que escovar o dente 2, 3 vezes por dia, pelo menos para a gente ter uma caveira bonita. Brincadeira. Mas procurem, se possível, pasta de dentes mais naturais, tá? Ou então, quando você escovar o dente, trate de enxaguar rápido a boca, tá? O excesso de flúor causa danos e calcificação da glândula pineal. Exatamente. Mas aí, se a gente for entrar por essa seara, vamos falar de alimentos transgênicos que causam danos à semente, a nossa semente humana, não é a semente da agricultura só, é a semente humana. Caramba, tem tanta coisa aí. Nós vamos ter uma palestra no curso, nós vamos ter uma introdução à medicina natural com, para mim, um dos melhores médicos gnósticos, grande amigo, irmão, Jesus Augusto Quinteiro, médico gnóstico, e ele vai falar sobre isso. Dá-me licença, Claro, dá-me licença Luiz. de fazer uma pergunta. Eu nasci com uma epilepsia e foi-me diagnosticado aos 4 meses de idade e desde então eu sou medicado com Tegretol. No caso, o meu fígado está, digamos, não muito saudável, né? Mas existe o facto de que a minha clarividência, ou seja, premonições, são bem aguçadas. Eu sonho e acontece ao dia a seguir. Mesmo, então, digamos que se tivesse um fígado saudável, digamos que a coisa poderia ser. Ainda mais desenvolvido, com certeza. Mas deixa eu te falar, Luiz. Interessante essa tua colocação, porque me permite falar, inclusive, que é possível desenvolver mais um chakra do que outro. Entende? É possível, por exemplo, eu conheço iniciados que por se desenvolver na medicina, desenvolveram muito a clarividência para poder fazer métodos de diagnóstico mais exatos, né? Então, por exemplo, a gente recomenda trabalhar os 7 chakras, porque é como um instrumento musical, né? Se você tem, por exemplo, quem toca um violão, são 6 cordas, né? Uma coisa é você tocar um violão com as 6 cordas e as 6 cordas afinadas, outra coisa é você ter um violão com uma corda e você vai estar muito mais limitado para fazer um som, vai ficar parecendo um som de contrabaixo, né?
um som mais grave, se for, por exemplo, a mizona, como a gente chama, a mi de cima, né? Se for a mizinha, a de baixo, um som mais agudo. O que é que eu quero dizer com isso? É que nós somos como uma harpa. O importante é nós afinarmos, se possível, todas as notas musicais, todos os chakras. Mas isso não impede que você tenha ou que você desenvolva um mais desenvolvido que os outros. No seu caso, você já tem essas centelhas, esses espaços relacionados à vidência, clarividência, que é a pituitária, muito provavelmente trazido de existências anteriores, de existências passadas. Quanto a curar o fígado, Luiz, a gente vai falar sobre terapias específicas para curar o fígado, o uso de certas plantas, de certos chás, de certas infusões, do complexo B, que está diretamente ligado ao fígado, e depois a gente conversa em particular e eu vou passar para você um mantra para curar o fígado, um mantra específico para curar o fígado. A gente vai se falando aí e pode ficar tranquilo que vamos se ajudar aí, vai dar tudo certo, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Então, Graciela, exercício para desenvolver o chakra, a meditação, a entonação das notas todos os dias. Isso, é os mantras. É o que a gente vai falar no tema 5 do curso de gnose. A gente vai rever esse tema bem mais ampliado, vamos falar sobre os mantras de cada um dos chakras, sobre as notas musicais, e vai ser um tema muito legal, porque quando a gente vai começar a vocalizar mantras também juntos aqui e fazendo nossas práticas individuais. Senhoras e senhores, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos, muito nos honra a presença. Aqueles que não puderam estar presentes hoje, estão escutando, vão escutar essa gravação, e os colegas de vocês, que vocês quiserem convidar, amigos, pessoas do seu network, podem vir semana que vem, ou podem começar dia 9, não tem problema nenhum, já que os temas que nós estamos vendo hoje, no próximo domingo, serão vistos novamente durante o curso de gnose, já de uma forma bem mais ampla e profunda, então não há nenhum prejuízo para quem não esteve hoje. Quem esteve hoje, quem vai estar domingo que vem, tem um bônus. Né, um bônus aí de estar presente nesse início, tá bom? Então fiquem com Deus, um grande abraço a todos, que tenham uma semana muito abençoada, sob as bênçãos do Altíssimo, do grande arquiteto do universo. Ok? Um grande abraço a todos, paz e verencial. Boa semana para vocês todos. Semana. Obrigado.